Os 50 personagens históricos mais importantes. Charles Darwin. Ele era um naturalista inglês que postulou que todas as espécies de seres vivos evoluíram ao longo do tempo a partir de um ancestral comum através de um processo chamado seleção natural. Sua teoria forma a base da síntese evolutiva moderna e constitui uma explicação lógica que unifica as observações sobre a diversidade da vida. Aristóteles. Ele era um polímata, filósofo, lógico e cientista da Grécia Antiga cujas ideias têm uma tremenda influência na história intelectual ocidental há mais de 2000 anos. Ele escreveu aproximadamente 200 tratados sobre lógica, metafísica, filosofia da ciência, ética, filosofia política, estética, retórica, física, astronomia e biologia. Ele é reconhecido como fundador da lógica e da biologia. Ele formulou a teoria da geração espontânea, o princípio da não contradição, as noções de categoria, substância, ato, poder e o primeiro motor imóvel. Marie Curie. Ela era uma física polonesa, matemática e química nacionalizada em francês. Pioneira no campo da radioatividade, ela foi, entre outros méritos, a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel em diferentes especialidades, física e química, e a primeira mulher a ser professora da Universidade de Paris. Napoleão e Bonaparte. Foi militar e governante francês, general republicano durante a Revolução e o Diretório, imperador francês de 1804 a 1815. Por 10 anos, ele adquiriu o controle de quase toda a Europa Ocidental e Central através de uma série de conquistas e alianças. Napoleão é considerado um dos maiores gênios militares da história. Estabeleceu o Código Napoleônico. Ele é julgado como o personagem-chave que marcou o início do século XIX e a subsequente evolução da Europa contemporânea. Júlio César. Ele era um líder militar e político da era republicana tardia. Ele estabeleceu o calendário juliano. Ele foi o primeiro líder romano vivo cujo rosto apareceu em uma moeda em circulação. Independentemente de sua carreira política e militar, César se destacou como palestrante e escritor. Ele escreveu pelo menos um tratado de astronomia, outro sobre a religião republicana romana e um estudo sobre latim. Platão. Ele era um filósofo grego seguidor de Sócrates e professor de Aristóteles. Em 387, ele fundou a Academia, uma instituição que continuaria sua marcha por mais de 900 anos. Ele escreveu sobre os mais diversos assuntos como filosofia política, ética, psicologia, antropologia filosófica, epistemologia, metafísica, cosmogonia, cosmologia, filosofia da linguagem e filosofia da educação. Sua influência como autor e sistematizador tem sido incalculável ao longo da história da filosofia. Cleópatra. Cleópatra, a famosa mulher do faraó, era um ícone na antiguidade. Sua beleza imponente fez com que figuras como Júlio César ou Marco Antônio caíssem a seus pés, causando golpes de Estado e divisões dentro do Império Romano. Seu orgulho a superou e ela morreu cometendo suicídio depois de saber que se tornaria escrava. William Shakespeare. Ele era um dramaturgo, poeta e ator inglês. Ele é considerado o escritor mais importante da língua inglesa e um dos mais famosos da literatura mundial. Ele era poeta e dramaturgo venerado em sua época, mas sua reputação não alcançou os níveis mais altos de hoje até o século XIX. No século XX, seus trabalhos foram adaptados e redescobertos em muitas ocasiões por todos os tipos de movimentos artísticos, intelectuais e artísticos. Albert Einstein. Ele era um físico alemão, mais tarde nacionalizado suíço e americano. Ele é considerado o cientista mais conhecido e popular do século XX. Em 1905, quando era um jovem físico desconhecido, empregado no escritório de patentes de Berna, ele publicou sua teoria da relatividade especial. Em 1915, ele introduziu a teoria da relatividade geral, na qual reformulou completamente o conceito de gravidade. George Washington. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos entre 1789 e 1797 e comandante em chefe do Revolucionário Exército Continental na Guerra da Independência dos Estados Unidos, de 1775 a 1783. Nos Estados Unidos, ele é considerado o pai da pátria. Cristóvão Colombo. Ele era um navegador, cartógrafo, almirante, vice-rei e governador-geral das Índias Ocidentais a serviço da coroa de Castela.
Ele é famoso por ter feito a descoberta da América, em 12 de outubro de 1492, quando chegou à ilha de Guanahani, atualmente nas Bahamas. Isaac Newton. Ele era um físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista e matemático inglês. Ele é o autor do Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, mais conhecido como Principia, onde descreve a lei da gravitação universal e estabeleceu os fundamentos da mecânica clássica através das leis que levam seu nome. Sigmund Freud. Ele era um neurologista austríaco, médico de origem judaica, pai da psicanálise e uma das maiores figuras intelectuais do século XX. Apesar da hostilidade que suas teorias e hipóteses revolucionárias tiveram que enfrentar, Freud acabaria se tornando uma das figuras mais influentes do século XX. Muitos limitam sua contribuição ao campo do pensamento e da cultura em geral. Existe um amplo debate sobre se a psicanálise pertence ou não ao campo da ciência. Louis Pasteur. Ele era um químico francês cujas descobertas foram de enorme importância em vários campos das ciências naturais. A técnica conhecida como pasteurização é devido a ele. Definitivamente refutou a teoria da geração espontânea e desenvolveu a teoria dos germes das doenças infecciosas. Wolfgang Amadeus Mozart. Ele foi um compositor e pianista austríaco, professor de classicismo, considerado um dos músicos mais influentes e destacados da história. O trabalho de Mozart abrange todos os gêneros musicais e inclui mais de 600 criações, reconhecidas principalmente como obras-primas de música sinfônica concertante, de câmara, piano, ópera e coral, alcançando popularidade e difusão universal. Arquimedes. Ele era um físico, engenheiro, inventor, astrônomo e matemático grego. Ele é considerado um dos cientistas mais importantes da antiguidade clássica. Entre seus avanços na física estão seus fundamentos em hidrostática, estática e a explicação do princípio da alavanca. Galileu Galilei. Ele era um astrônomo italiano, filósofo, engenheiro, matemático e físico, intimamente relacionado à revolução científica. Suas realizações incluem a melhoria do telescópio, uma ampla variedade de observações astronômicas, a primeira lei do movimento e apoio decisivo ao copernicanismo. Ele foi considerado o pai da astronomia moderna, o pai da física moderna e o pai da ciência. Jesus de Nazaré. Também conhecido como Jesus Cristo ou Jesus Cristo, ele é a figura central do cristianismo e uma das mais influentes da cultura ocidental. Ele é provavelmente a figura religiosa mais estudada em toda a história da humanidade. O movimento religioso que começou foi transformado em uma nova religião, o cristianismo, que atualmente tem mais de 2,1 bilhões de cristãos. Maomé. Ele foi o profeta fundador do Islã. Muhammad é considerado o selo dos profetas, por ser o último de uma longa cadeia de mensageiros enviados por Deus para atualizar sua mensagem. Atualmente estima-se que 1.157 milhões de seguidores do Islã. Gautama Buda. Ele era um sábio em cujos ensinamentos o budismo foi fundado. Devido a algumas interpretações muito comuns, deve-se enfatizar que Gautama Buda não é um deus. As biografias tradicionais em Siddhartha Gautama geralmente incluem numerosos milagres, profecias e eventos sobrenaturais. O budismo tem aproximadamente 500 milhões de praticantes. Alexandre o Grande. Ele foi o rei da Macedônia de 336 AC até sua morte. Em seu reinado de 13 anos, ele mudou completamente a estrutura política e cultural da região, conquistando o Império Aquemênida e inaugurando uma era de extraordinário intercâmbio cultural, em que os gregos se expandiram para as esferas do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. Michelangelo. Ele foi um arquiteto, escultor e pintor da Renascença italiana, considerado um dos maiores artistas da história, tanto por suas esculturas quanto por suas pinturas e obras de arquitetura. Ele triunfou em todas as artes em que trabalhou, caracterizado por seu perfeccionismo. Mahatma Gandhi. Ele era um advogado, pensador e político hindu-indiano. Uma vez alcançada a independência, Gandhi tentou reformar a sociedade indiana, começando com a integração das castas mais baixas e desenvolvendo as áreas rurais. Nelson Mandela. Ele foi um ativista anti-apartheid, político e filantropo que atuou como presidente da África do Sul no período de 1994 a 1999.
Seu governo se dedicou ao desmantelamento da estrutura social e política herdada do apartheid através da luta contra o racismo institucionalizado, a pobreza e a desigualdade social e a promoção da reconciliação social. Abraham Lincoln. Ele era um político americano, 16º presidente dos Estados Unidos e primeiro do Partido Republicano. Durante seu mandato, ele ajudou a preservar os Estados Unidos derrotando os Estados Confederados da América secessionistas na Guerra Civil Americana. Introduziu medidas que resultaram na abolição da escravidão, com a emissão de sua Proclamação de Emancipação em 1863 e a promoção da aprovação da 13ª Emenda à Constituição em 1865. Martin Luther King. Ele era um pastor americano da Igreja Batista que realizou um trabalho crucial nos Estados Unidos à frente do movimento dos direitos civis para afro-americanos e que também participou como ativista em vários protestos contra a Guerra do Vietnã e a pobreza em geral. Thomas Alva Edison. Ele era um empresário americano e inventor prolífico que patenteou mais de 1000 invenções. Contribuiu para dar aos Estados Unidos e à Europa os perfis tecnológicos do mundo contemporâneo, as indústrias elétricas, um sistema telefônico viável, o fonógrafo, filmes, etc. Nikola Tesla. Ele era um inventor sérvio, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico e físico. É considerado o promotor mais importante do nascimento da eletricidade comercial. Ele é conhecido sobretudo por suas inúmeras e revolucionárias invenções no campo do eletromagnetismo, desenvolvidas no final do século XIX e início do século XX. Pitágoras. Ele era um matemático e filósofo grego considerado o primeiro matemático puro. Contribuiu significativamente para o avanço da matemática, geometria e aritmética helênicas, particularmente derivadas de relações numéricas e aplicada. Por exemplo, a teoria de pesos e medidas, a teoria da música ou a astronomia. Hipatia. Hipatia foi uma filósofa e professora neoplatônico grego, uma nativa do Egito, que se destacou nos campos de matemática e astronomia, membro e diretora da Escola Neoplatônica de Alexandria no início do século V. Frida Kahlo, pintor mexicano famoso. Enquadrada na pintura surrealista, Frida dedicou a maioria de seus trabalhos a fazer autorretratos. Da mesma forma, sua atividade política também foi notícia na artista, sendo uma famosa comunista. Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma soldada à frente do exército real francês, sob o comando do rei Carlos VII, que expulsou os ingleses. Seu fim foi trágico e ela morreu na estaca condenada por heresia por causa de sua sabedoria. Em 1920, o Papa Bento XV concederia a ela o título de santa. Ludwig van Beethoven. Ele era um compositor, maestro e pianista alemão. Ele é um dos compositores mais importantes da história da música e seu legado influenciou decisivamente a música posterior. Seu legado musical varia cronologicamente desde o período clássico até o início do romantismo musical. Karl Marx. Ele era um filósofo comunista alemão, intelectual e militante de origem judaica. Em seu vasto e influente trabalho, ele se aventurou nos campos da filosofia, história, ciência política, sociologia e economia. Junto com Friedrich Engels, ele é o pai do socialismo científico, do comunismo moderno, do marxismo e do materialismo histórico. Confúcio. Ele era um renomado pensador chinês cuja doutrina se chama confucionismo. Suas ideias foram baseadas em uma herança espiritual que a escola do Hu ou dos advogados, e mais especificamente o próprio Confúcio, compilaram e sistematizaram de maneira sublime. Nicolaus Copernicus. Foi um astrônomo da Renascença que formulou a teoria heliocêntrica do Sistema Solar, concebida pela primeira vez por Aristarco de Samos. Bill Gates. Ele é um empresário americano, cientista da computação e filantropo, cofundador da empresa de software Microsoft junto com Paul Allen. Henry Ford. Ele foi o fundador da Ford Motor Company e o pai das modernas linhas de produção usadas para a produção em massa. Lenin. Ele era um político russo, revolucionário, teórico político e comunista. Líder do setor bolchevique do Partido Social Democrata do Trabalho da Rússia, ele se tornou o principal líder da Revolução de Outubro de 1917. Simón Bolívar. Ele é considerado o libertador de vários países da América Latina.
Ele lutou contra o Império Espanhol para contribuir para livrar a atual Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Venezuela. Mao Zedong. Ele foi o principal líder do Partido Comunista da China, PCC, e da República Popular da China. Sob sua liderança, o Partido Comunista tomou o poder na China continental em 1949, quando a nova República Popular foi proclamada, após a vitória na Guerra Civil contra as forças da República da China. Adolf Hitler. Ele levou ao poder o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, ou Partido Nazista, e liderou um regime totalitário durante o período conhecido como Terceiro Reich ou Alemanha Nazista. Ele liderou a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, iniciada por ele com o objetivo principal de cumprir seus planos expansionistas na Europa. Sob a liderança de Hitler, as forças alemãs e seus aliados em 1941 ocuparam a maior parte da Europa e norte da África. Hitler causou a morte de 17 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus e entre meio milhão e meio de ciganos, no que mais tarde foi chamado de Holocausto. Anne Frank. Ela é a autora do conhecido Diário de Anne Frank, que ela escreveu enquanto se refugiava em Amsterdã dos nazistas. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher é uma ex-primeira-ministra do Reino Unido, conhecida como a Dama de Ferro devido à sua dureza, determinação e firmeza ao liderar o país. Ele apoiou a privatização de empresas estatais, os meios de educação e assistência social para enquadrar-se em uma ideologia conservadora chamada Thatcherismo. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe é provavelmente uma das mais famosas junto com Cleópatra. Noma Jean Mortenson tem sido uma das maiores atrizes que passaram por Hollywood com títulos famosos como Saias e Loucos. Seu romance com os dois irmãos Kennedy e seu físico fez sua fama ficar obcecada por mais de um. Amélia Earhart. Amélia Earhart é nada mais e nada menos que a primeira mulher a voar pelo Oceano Atlântico. Ela se tornou uma figura que representava os direitos e a luta das mulheres na sociedade na época. Seu desaparecimento durante a façanha de dar a volta ao mundo em 1937 a fez definitivamente uma lenda. Diana de Gales. Diana do país de Gales era a esposa de Carlos da Inglaterra. Ela era popularmente conhecida como a Princesa do Povo, devido à sua solidariedade com os mais necessitados. Sua morte, depois de sofrer um acidente de carro, foi muito famosa. Até hoje, ainda é objeto de várias teorias da conspiração. Indira Gandhi. Como seu pai, Indira era um renomado primeiro-ministro da Índia, chegando ao poder em 2 ocasiões. Sua morte ocorreu em 1984 depois que ela foi morta. Rosa Parks. A ação de Rosa Parks de não dar assento a um homem em um ônibus incendiou o que levaria a protestos a favor dos direitos civis dos afro-americanos nos Estados Unidos. Eva Peron. Era uma mulher multifacetada que começou a trabalhar como atriz, modelo e locutora para finalmente se casar com Perón, presidente da Argentina. Foi como resultado desse vínculo que começou uma cruzada pelos direitos dos trabalhadores e das mulheres. Catarina, a Grande da Rússia, continuou o legado de Pedro, o Grande, e o caminho para a europeização do país. Seu governo se destacou por importantes reformas, além de apoiar a ciência e a arte. Ela manteve correspondência pessoal com figuras proeminentes da época e era uma mulher muito esclarecida que conseguiu governar um país que não era dela. Ele teve que enfrentar a rebelião de Emelian Pugachov e dos turcos. O Império Russo expandiu-se durante seu mandato, chegando à Crimeia. Ela introduziu a vacinação e criou a Universidade Estadual de Lomonosov, que até hoje continua sendo a mais importante do país. Johannes Gutenberg. Ele era um ourives alemão, inventor da moderna máquina de impressão de tipos móveis. Vitória I da Inglaterra. Deu origem ao que é conhecido como a Era Vitoriana. Ele dirigiu o país durante seu boom industrial, tornando-o a principal potência do mundo. Suas políticas eram conservadoras e consolidaram a classe média, bem como tiveram sucesso na expansão colonial. Maria Antonieta. É uma das causas do ódio do povo francês na Revolução Francesa, devido ao desperdício de dinheiro público. Sua meticulosidade e seus refinados hobbies despertariam a raiva de Paris. Seu fim foi a morte por guilhotina. Genghis Khan.
Ele era um guerreiro e conquistador mongol que unificou as tribos nômades desse grupo étnico no norte da Ásia, fundando o primeiro Império Mongol, o maior império contíguo da história. Sob sua liderança como Grande Khan, os mongóis iniciaram uma onda de conquistas que estenderam seu domínio a um vasto território, da Europa Oriental ao Oceano Pacífico e da Sibéria à Mesopotâmia, Índia e Indochina. Irmãos Wright, eles são nomeados em conjunto e conhecidos mundialmente por serem pioneiros na história da aviação. Isabel I de Castela. Junto com o marido Fernando II de Aragão, eles eram conhecidos como monarcas católicos. Sob seu mandato, a Reconquista foi concluída e a ordem foi emitida a Colombo para deixar a Espanha para o novo continente, entre outras coisas. Espero que tenham gostado. Até a próxima!